uma maledite, mas aprendi com o meu erro. E isso é importante. Vamos lá, para todos nós, tá? Para todo mundo. Como eu sempre quis fazer isso, e é um enorme prazer do fundo do meu coração em começar a escrever esse relato, e é um enorme prazer do fundo do meu coração começar a escrever esse relato. Ok. Se algum dia você ler esse relato, estou lendo agora, pode acreditar que vai ajudar várias meninas ou mulheres que passaram pela mesma situação, mesma fase que eu. Eu acho que eu vou ter um infarto do miocárdio de emoção se você ler. Estou lendo. Se segura aí, mulher. Mulher, eu te amo! Obrigada. Você esteve presente nos momentos mais difíceis da minha vida. E agora, no bom. Que bom, fico feliz. Que emoção! Ela tá aqui, ó. Meu primeiro relato é o primeiro relato que mando pra você. Bom, eu consigo até ouvir a sua voz enquanto escrevo. Ok, vamos começar o relato. Os nomes e cidades estão todos trocados, tá? Tudo fictício. Pode ler à vontade. Muito obrigada. Olá, Ana! Bom dia, boa tarde ou boa noite. No caso aqui é boa noite. Boa noite, assombrados. Quero compartilhar um relato com vocês e quero colocar o título de Fui uma maledite, mas aprendi com o meu erro. O meu nome é Fulana e esse relato começa... Tá trocado, tá? Mas eu vou falar Fulana. E esse relato começa em 2018, quando eu conheci o meu ex-namorado. João Miguel Albuquerque. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Ela só deu um nome fictício aqui. Eu e João Miguel, nós nos conhecemos através de um aplicativo de relacionamentos. Marcamos de nos ver e nos apaixonamos no primeiro encontro. Aos meus 21 anos, ele foi o primeiro homem que conheci que me deu valor. Antes dele, todos que eu conheci só me queriam para uma coisa. Minha adolescência toda eu nunca tive um namorado e também sempre fui sozinha. Sempre fui alvo de bullying porque eu sou gordinha. Também fui uma criança sozinha. As crianças, eu acho, não me queriam por perto para brincar na escola. Mas na casa da minha avó materna eu tive sim amigos na infância. Eu sou filha de militar e o meu pai era muito rígido na época. Ele não me deixava sair, nem trabalhar. O único lugar que eu ia era para a faculdade e da faculdade para casa. Mas você sabe como a gente dá um jeito para aprontar, né? Adolescente sempre dá um jeitinho de aprontar. Enfim, João Miguel me pediu em namoro no quarto encontro. Aceitei, porém eu disse que era para esperar o momento certo para apresentar ele aos meus pais. No nosso 7º encontro, sofremos um acidente de moto, onde ele ficou extremamente grave. Ele teve que fazer 2 cirurgias para corrigir a perna, mas eu apenas tive dores no corpo e um pequeno arranhão na mão. Os 3 primeiros meses foi só ele se recuperando das 2 cirurgias e o meu amor por ele aumentando a cada dia que passava. Minha preocupação era como falar dele para os meus pais, já que ele não se encaixava nas características que os meus pais queriam. Eu, filha de militar, e ele com uma vida humilde. Quando ele estava melhor, eu acho, fomos fazer um passeio no interior de Minas. Fomos num lugar lindo. Era um lugar lindo. Era museu, ele, uma igrejinha e a visão imensa de cima, assim, das lindas montanhas. Ali, presenciei como a obra de Deus é linda. Bom, sentamos em uma pedra, contemplando a visão, e lá falamos... e lá falamos o nosso primeiro Eu Te Amo. Ai, uma lágrima caiu no meu olho lembrando agora. E eu não tinha sombra de dúvidas que era ele que eu queria pro resto da minha vida. Eu entreguei a ele todo o meu sentimento, Alguma coisa quebrou. Todo o meu sentimento, todo o meu coração e o meu ser. Ai, paixão avassaladora. Conexão a 1000. Ele foi o primeiro homem com quem fiz amor e não apenas sexo. Certo dia, tive coragem e falei para minha mãe dele. E ela falou que apenas...
certa vez tive coragem e falei para minha mãe a respeito dele. E ela falou que acho que era para sermos apenas amigos, é isso? Mas aí ela foi tomando gosto por ele, pois íamos à igreja aos domingos e tal. E certo dia, quando estávamos tomando um lanche numa barraquinha de cachorro-quente, ele avistou uma amiga minha da época da escola. Colega nossa, que até apresentamos para um amigo dele, para ela sair com a gente. E nesse dia específico, ela estava com um amigo também. Comentamos com ela que estávamos voltando do culto da igreja. Ana, essa amiga, que hoje não é mais, me olhou com um olhar estranho. Eu vi a inveja ali e repreendi em nome de Jesus. Até o João Miguel comentou que ela estava estranha. Passou 2 semanas e o meu inferno astral estaria para começar. João Miguel terminou comigo do nada. Como assim, João Miguel? O amor da minha vida terminou comigo? O meu mundo desabou. Eu senti uma tristeza enorme que eu não sei explicar até hoje. Um sentimento de luto, de perda. Sensação mais horrível que eu senti na minha vida. Esse término também ocorreu quando ele já estava melhor das cirurgias e estava voltando a trabalhar. Eu não queria sair da minha cama. Eu faltei às aulas da faculdade, eu reprovei em algumas matérias, eu não comia, só bebia álcool. Quando eu bebia, aliviava um pouco a dor, eu esquecia um pouco. Tive como alcoólico várias vezes sozinha no meu apartamento. Essa época os meus pais moravam em outro estado e meus pais moravam em outro estado. Eu estava num estado e eles em outro. Eles pagavam as coisas para mim. Eu escrevo com lágrimas nos olhos quando lembro que um dia eu tive a sensação de morte. Já era quase 4 da tarde e eu não tinha levantado nem para fazer xixi. Eu odiava acordar. De repente, eu comecei a lembrar da minha infância, da minha falecida bisavó, dos momentos felizes que eu tinha e eu senti um sono muito grande. Então, uma voz dentro do meu ser falou: "Não durma, você não vai acordar." E aí eu olhei para o lado e vi o meu cachorrinho, Lucky Lucky, e tive forças para levantar. Fui na cozinha cambaleando, bebi uma gota d'água. Foi a água mais dolorosa que eu já bebi. Queimava por dentro, doía meu estômago. Eu só fazia chorar. Eu olhava para a janela tendo esperança dele aparecer na porta do meu prédio a qualquer momento. A dor de perder o meu amado eu não sei como explicar. É um sentimento horrível, um vazio, uma angústia. Meu cabelo começava a cair. Até hoje eu tenho queda de cabelo. Eu implorava todos os dias para a gente voltar porque eu não via a minha vida sem ele. Eu me via completamente sozinha. Só eu e meu cachorro fazendo companhia. A sensação mais horrível que eu senti na vida. Nessa dor que eu me encontrava, depois de quase 1 mês de rompimento, ele assumiu outra mulher. E foi aí que tudo piorou. Eu queria acabar com tudo. Eu queria de qualquer jeito acabar com tudo para que essa dor acabasse. Eu não estava suportando aquela dor. E foi a partir daí que eu comecei a ver simpatias e magias no YouTube para fazer. No começo estava dando certo. Ele me procurava. Eu estava tão desesperada para tê-lo que eu o aceitava na minha casa, mesmo sabendo que ele estava namorando outra. Na minha cabeça, ele realmente ia largar da mulher para ficar comigo. As simpatias já não estavam mais fazendo efeito como antes, e eu toda hora fazia simpatias, fazia orações pesadíssimas e nada. Nesse meio tempo, através do Instagram, de um canal de simpatias lá que eu seguia, 3 meninas me mandaram mensagem e que até hoje, em 2023, somos melhores amigas. Fulanete, do Rio de Janeiro, Zuricreuza Pincher, de Irecê, e Miss Olhos Azuis do Sul. Ana, nós 4 estávamos passando pela mesma dor de término e decidi fazer um grupo no WhatsApp para elas se conhecerem e hoje somos irmãs. Ana, posso dizer que no meio da dor que eu passava, elas foram as melhores coisas que aconteceu na minha vida. São as minhas irmãs de alma.
minhas verdadeiras amigas. Tanta gente durante esses longos 5 anos que saiu e entrou da minha vida e elas permaneceram comigo. Eu as amo demais. São mais verdadeiras do que muitas que convivem comigo pessoalmente. Enfim, voltando ao assunto, comecei a fazer simpatias, comecei a entrar na Umbanda, frequentar um terreiro, estudar, me aprofundar sobre o espiritismo, comecei a ter várias experiências sobrenaturais no meu apartamento também. Comecei a ver que aquilo que eu sabia de amarração, que era errado, ou comecei a ver... Não entendi aqui, mas acho que comecei a ver que a amarração era errado e que não eram os espíritos de luz que faziam, e sim eguns. E mesmo assim eu continuava fazendo, porque apesar de tudo, quando eu fazia isso, ele realmente vinha até mim. Lógico, só pra ter o que ele queria, né? Mas pra mim já era suficiente, porque eu tinha ele do meu lado. E ele se aproveitou que eu estava fragilizada e dizia que ia terminar com a atual pra gente voltar e até pra gente se casar. E eu, inocente, acreditando. Até que um dia, a Miss Olhos Azuis falou pra mim: Fulana, eu adicionei ele no Facebook sem você me permitir, eu sei. Mas eu tenho uma notícia pra te dar. A atual dele está grávida e eles estão noivos. Ana, eu chorei como nunca. Ali eu vi que eu tinha perdido o meu amado João Miguel, mas de vez. Eu chamei todas as pombagiras que passaram pela mesma... Eu chamei todas as pombagiras que passaram pela mesma coisa e todas que vinham na minha cabeça. Maria Padilha, Maria Mulambo, pombagira cigana, etc, todas. Eu gritava chamando por elas igual uma doida, porque eu estava suportando aquela dor. Ou é uma questão, não sei. Por que eu estava suportando aquela dor? Não sei. Hoje, ela diz aqui, com 26 anos, eu vejo que naquela época eu tinha uma dependência emocional por ele. E ele foi safado e se aproveitou disso. Bom, mandei aquele texto para ele dizendo que eu não iria mais procurá-lo e aquilo tudo, né? Fiz um show. Uma das palavras foi que ele ia sofrer. Aí uma das coisas que eu disse a ele foi que ele ia sofrer o que ele me fez sofrer. Esse dia eu olhei para o espelho que eu tenho em casa, coloquei a mão no espelho e fiz uma oração a Maria Padilha para ela me ajudar a tirar aquela dor, porque eu não aguentava mais. Ok. Eu disse que eu entendia ela quando estava em terra e viu o seu amado casado com outra, a dor dela. E eu pedi para ela tirar essa dor, pois eu estava sentindo o mesmo. Que levasse tudo que estava de ruim na minha casa, dentro de mim, que se tinha algo sugando a minha energia, que ela mandasse embora. E eu gritava, chamando Maria Padilha: Maria, tira essa dor! Eu acho que os vizinhos que escutavam diziam: meu Deus, essa menina é doida, mas não estava nem aí. Na mesma semana, eu tive um sonho com o João Miguel. Eu sonhei que ele estava me abraçando e se despedindo de mim. Até achei que ele tinha morrido, mas como ele postou um story, eu vi que ele estava vivo. Eu creio que aconteceu uma despedida espiritual, minha e dele, sabe? Esse abraço nesse sonho foi muito real. Depois disso, realmente consegui seguir a minha vida. Os homens com quem eu ficava, eu sentia nojo, mesmo querendo ficar com eles. Olha, foi a fase também que eu fui mais piriguete. Hoje vejo que eu aproveitei e fiz história. Quando terminei a faculdade, me mudei para um interior em desenvolvimento me mudei para uma cidade do interior que estava em desenvolvimento, no Espírito Santo, é isso? E aqui comecei uma nova vida. Tudo do zero. Eu moro já há 2 anos e aqui eu amadureci muito. Eu não bebo mais como antes.
Eu tentei tirar carteira de motorista, mas fui reprovada 6 vezes. Consegui meu primeiro emprego como garçonete e voltei a estudar. Estou fazendo técnico em enfermagem, me formo no final de 2023 e eu espero que Deus, espero que Deus e meus guias me deem sabedoria para eu cuidar dos enfermos, tanto físico como os enfermos de alma. Ah, deixa eu falar, em 2021, depois de 2 anos, por mais que eu tenha seguido em frente, eu ainda sentia muita saudade dele. Confesso que eu ainda sinto, mas hoje são lembranças boas. Ele me procurou, me mandou um oi no WhatsApp, queria voltar a ter contato comigo de novo. Então foi aí que eu falei tudo que estava entalado há anos do que eu passei. E foi assim libertador. O que eu posso dar de conselho para as meninas que procuram simpatia no YouTube para fazer amarrações, orações, esse tipo de coisa? O que eu de 2023 falaria para a fulana de 2018, sabe? Eu diria assim: oi, você é uma menina, é jovem, vai atrás de juntar dinheiro e para de chorar por conta de macho. Tá triste? Compra uma bruxinha na Shein. Compra uma bruxinha na Shein, que é terapêutico. Uma brusinha, eu acho que é isso. Tá triste? Compra uma brusinha na Shein, que é terapêutico. Olha, não faça isso de amarração, simpatias, para pegar homem, para ele voltar para você, enfim. Você apenas estará fazendo mal à sua própria vida. Está atraindo espíritos ruins. Não vale a pena. Você nunca vai esquecer ele, pois ele faz parte da sua história e da sua evolução. Ana, eu não minto. Hoje, de vez em quando, eu olho a foto dele e da família dele. Eles colocaram o nome da filha com um dos nomes que a gente conversava realmente em colocar na nossa. É um nome, enfim. E eu sigo sendo solteira. Ainda não encontrei o amor para construir a minha família. O meu sonho é ser mãe e sair da casa dos meus pais. Ah, e sabe o meu cachorro? Eu o perdi recentemente para a doença do carrapato, há 5 meses. É uma tristeza enorme. Sabe as minhas amigas que eu citei, a Fulanete, a Azuri Creuza e a Miss Olhos Azuis? São o meu fechamento, eu não sei se é a correção automática, enfim. Perdi o amor da minha vida, mas eu ganhei 3 irmãs. Quero finalizar esse relato dizendo que todas as dores são curadas com o tempo. Outros, para algumas pessoas um tempo mais curto, para outras um tempo mais longo. Eu desejo do fundo do meu coração que todas as mulheres, meninas que sentem essa dor sejam curadas. Vocês são fortes. Somos mais fortes do que imaginamos. Se eu fui curada, você que está escutando o meu relato, você também vai ser. Eu agradeço primeiramente a Deus e a espiritualidade por essa cura. A cura vem gradativamente, pessoal. Eu não sei quando eu vou achar minha alma gêmea. Talvez nunca acharei, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Se um dia eu me casar, eu volto aqui para contar para vocês. Meu relato não é nada assombrado, mas é uma experiência de aviso. Bom, obrigada, Ana, por ler este relato. Estou escrevendo dia 12 de abril de 2023. Eu te amo, sua linda. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar sua experiência conosco. Então, no caso, ela fez todas essas coisas aqui. Ela resumiu bastante, ela não focou muito aqui no que ela fez e o que isso acarretou, né? Mas eu acredito que não acarretou muita coisa pesada, sabe? Ela não deve ter feito algo muito tenso, não sei, eu não entendi, ela não falou aqui. Mas teve esse lance, né, dele vir atrás, realmente parece que funcionou alguma coisa, mas não é daquele jeito, né? É aquela coisa superficial. Então, é isso. É o que ela diz aqui. A gente tem que
não pode basear a nossa felicidade em outra pessoa, porque essa outra pessoa pode não estar sempre do nosso lado e aí a gente não pode se acabar por conta disso. Então a gente tem que olhar pra gente, né? Ser suficiente pra nós mesmos. Pra hora que a gente ficar sozinho, uma hora ou outra que a gente nunca sabe, a gente conseguir seguir em frente. Sei que é difícil, maturidade emocional que a galera fala aí e tudo mais. Não é fácil. Mas é o que a gente tem que buscar. Bom, então ela diz aqui que ela foi a Maledite, né, fazendo simpatias, tudo pra ele voltar pra ela e tudo mais, mas viu que não é isso, né, não vale. Então vamos seguir a vida e vamos ver o que tem aí pra frente, né? A gente não sabe o que tem, o que o futuro nos reserva. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.